Olá, pessoal! E aí, como vão todos? Espero que todos estejam bem. E nós estamos aqui começando mais uma preleção. A leitura das energias do ponto de vista da astrologia esotérica da lei do tempo com o auxílio luxuoso do tarô. Estamos aqui começando essa alunação de Leão, Sol e Leão, uma constelação que vai falar do ego, essa instância tão importante. Então, hoje essa preleção está imperdível. E eu queria também avisar vocês que nós estamos agora vivendo, nesse momento, o resgate de uma forma muito mais contundente da energia feminina do sagrado feminino. E o conceito, a figura, a energia que está reaparecendo de uma forma muito linda é a figura de Maria Madalena. Então, no dia 18 do calendário gregoriano, dia 18 de agosto, no dia de humano magnético, o dia que a gente vai começar uma onda encantada do humano, aquele que traz o livre-arbítrio, eu vou trazer aqui, eu vou fazer uma live com uma mulher que traz, que ancora muito docemente a energia de Maria Madalena e toda a sua história, a história que ela conhece, que ela teve acesso. Então, acho imperdível, eu queria deixar esse convite aqui com vocês, dia 18 de agosto, calendário gregoriano, e humano magnético no Tzolk'in, para que a gente venha saber um pouco mais dessa energia que vai começar a ficar mais comum entre nós, né? Uma energia amorosa tão necessária nesse momento desta transição planetária. Então, fica o convite. E se você ainda não me conhece, tem um monte de assinantes novos no canal, sejam super bem-vindos. Eu sou Cláudia Rato, eu sou psicóloga, professora, esotérica, taróloga e estou aqui a serviço da transição planetária, compartilhando o meu conhecimento vinculado à cura, trazendo o armazém da realização com o tom elétrico do serviço. Então, fica aí, vou rodar a vinheta. Esse é o tipo de preleção que, se você sentar e prestar atenção, a lição de casa já estará feita e você já vai estar super preparado para depois ir para a verdadeira sala de aula, que é a meditação, que vai acontecer na lua crescente do Sol em Leão, sexta-feira, às 18 horas, aqui no canal. Então, roda a vinheta, fica aí para a gente ter essa conversa séria. Que bom que você ficou aí. E se por um acaso você ainda não tiver inscrito, aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque aqui a gente faz assim, a gente traz o conhecimento para poder criar um leito para que a gente, quando for meditar, a energia recebida tenha um leito por onde ela possa fluir. E falando em fluidez, então, segundo o Sincronário da Paz, ou o Tzolk'in, a gente está aqui num ano de lua autoexistente, né? Um ano é aquele que conta a partir do dia 26 de julho, um giro da Terra em torno do Sol. E a vibe desse ano é a lua autoexistente, que traz esses três conceitos. A ação de purificar, o poder da água universal e, na essência, o fluxo contínuo das águas universais para que a gente possa purificar. Muito bem. A gente está também no Sol em Leão, entramos no quinto signo, na quinta constelação. E a alunação de Leão é regida pelo Sol e fala muito do nosso ego. Porque como quinta constelação, ela traz a seguinte sequência no desenvolvimento das energias que nos chegam por todas as constelações a partir da primeira, de Áries. A Áries é um signo de fogo, é a primeira manifestação do signo de fogo. E também tem a sua relação com o tom magnético, que é o primeiro tom,
com o ponto 1. Enfim, a unidade. A unidade, ela tem a intensidade capaz de focalizar um ponto que atrai, mas ainda não tem mensagem, ainda não tem forma. Assim também o segundo tom, o tom do desafio, o tom lunar, o segundo signo de Touro, a matéria em contraposição ao espírito. E no segundo, no 2, nós temos o quê? A reflexão do 1. O 1 se reflete e temos então o 2. A energia está polarizada, ela cria uma tensão, mas também não tem nenhuma mensagem, não é capaz de produzir nenhuma forma, nenhuma ideia, nenhuma manifestação. Aí vem o 3, o caso, a constelação de Gêmeos, que comemoramos o Festival da Humanidade, que faz essa ponte, essa união entre o 1 e o 2. Quando o terceiro elemento aparece fazendo essa união, cria-se um plano. Aí sim, a partir de um plano, algo pode vir a se manifestar. Então, por isso o 3, ele representa a Santíssima Trindade. A chama trina, a centelha divina no nosso coração é composta por 3 chamas, 3 elementos. A partir do 4º elemento é que há então a manifestação. Por isso que eu gosto de associar o signo, a constelação, a energia de Câncer ao surgimento do bebê humano, porque aí é quando a alma já tem condição de se encarnar num bebezinho, num corpo humano. E aí vem o signo de Câncer, que é todo ligado à família e ao lar, representando justamente a condição necessária para que um ser humano possa vingar aqui na face da Terra. Então, todo esse contexto familiar que cerca, que preenche o signo e o significado do signo de Câncer tem a ver com isso, porque é o momento em que o ser humano pode se manifestar, tem condição de se materializar num corpo, a alma humana, num corpo aqui sobre a face da Terra. Aí vamos ao 5º elemento, e o 5º elemento já é a segunda manifestação do elemento fogo, que representa o espírito. Então, a segunda manifestação do elemento fogo é o nascimento da consciência da individualidade do eu. É o ego, que representa na nossa vida, por exemplo, a nossa adolescência, quando a gente começa a poder ir sozinho para a escola, a escolher o que vai comprar na cantina para comer, é quando a gente começa a perceber que a gente pode existir para além de papai e mamãe. E lembra o senso de poder que a gente tem na adolescência? Nossa, gente, o mundo é pequeno para a gente pode tudo. E é esse o poder do ego, esse é o poder da autonomia, da individualidade, da singularidade. Eu posso e pode. E esse momento da adolescência é o momento que a gente está cheio de autoconfiança, de autoestima, regado por uma certa insegurança. A gente também busca a aprovação do grupo, mas a gente tem aquela vontade de realizar aquilo que a gente quiser. Então, quando a gente fala do ego, quando a gente está falando dessa energia leonina, né, regida pelo sol, a gente está falando desse lugar. E quando a gente fala de poder, a gente está falando desse poder, o poder do indivíduo, o poder da individualidade. Muito bem. Esse poder, no entanto, a gente vai crescendo, e principalmente nesse contexto dentro da escola, a gente vai crescendo e vai sendo levado a dar sempre as respostas certas. As respostas ditas para nós que são as respostas certas. Porque no mundo antigo, esse que está ruindo agora, a gente precisava fazer tudo para poder entrar numa universidade, tirar um diploma para conquistar uma carreira ou um bom emprego no mercado de trabalho.
Dane-se seu talento, seus dons, seu direcionamento, dane-se a sua arte. Para sobreviver, você precisa entrar para uma universidade, ganhar um diploma e encontrar um lugar no mercado de trabalho. E assim, esse ego foi sendo velado pela necessidade de atender uma demanda do sistema, de uma cultura, de um mercado para o qual fomos convencidos de que tínhamos que viver nesse mercado, ganhar muito dinheiro, ter sucesso na vida para poder depois ter dinheiro para descansar do desconforto que é trabalhar naquilo que você não foi, né? Não é a sua arte, não é o seu dom. Muito bem. Nesse momento em que o ego fica vendido para essa cultura, para esse sistema, para esse mercado, é quando ele está distante do seu eu interior. E por que ele se distancia? Porque ele é mauzinho? Porque ele é ignorante? Não, gente, é muito simples. O ego vai se distanciando do nosso eu interior porque nós somos seres emocionais. E a nossa emoção, ela dirige a nossa atenção. Então, desde que nos tornamos indivíduos, adolescentes, a gente também quer ser reconhecido. A gente quer ser amado e ser reconhecido. Então, tudo aquilo que nos dá afeto e que mexe com a nossa emoção, a gente dá atenção. Por que as notícias, elas apelam sempre para aquilo que mexe de uma forma mais contundente com a nossa atenção, com a nossa emoção? Porque ela sabe que o que mexer com a nossa emoção vai, imantar a nossa atenção. Então, nós somos dirigidos o tempo todo para absorver informações que vêm do lado de fora para nós. Um outro exemplo de como que a emoção dirige a nossa atenção, nós, quando ficamos grávidas, por exemplo, a gente sai na rua e começa a ver um monte de mulher grávida. Não é porque as mulheres grávidas se reuniram para andar onde a gente está andando, mas é porque nós estamos emocionalmente levadas por essa condição da gravidez a prestar atenção nas mulheres grávidas. Então, elas sempre tiveram à nossa volta, mas a gente vai ver com mais frequência porque a nossa emoção está dirigindo a nossa atenção para esse tema, para esse contexto. Então, quando nós somos acionados emocionalmente para aquela informação, aquela notícia, aquela resposta certa, a gente vai construindo verdades, a gente vai construindo crenças, a gente vai construindo valores. A gente começa a achar que sucesso é ter dinheiro, a despeito de todo o resto. A gente começa a achar que a pessoa ela é educada e culta porque ela fez uma universidade. A gente começa a criar uma série de crenças e valores que foram levados a nós porque nossa emoção foi acionada. Então, quando a gente está num ano de purificação através das nossas emoções, das águas universais, para que a gente entre nesse fluxo constante de mudança e de atualização das nossas emoções, a gente encontra como barreira uma série de crenças, uma série de valores que foram construídos de fora para dentro. Então é isso que é representado pelo arcano da lua, as nossas emoções, e pelo arcano da torre, as nossas crenças e os nossos tabus. A gente vai explorar um pouquinho melhor isso no final desse vídeo. E então, nós vamos juntar essas informações, a lua magnética, a lua autoexistente, com os arcanos maiores do tarô e com o selo da tormenta, porque a lua... temos mais uma informação. A lua crescente vai cair exatamente no início de uma nova onda encantada, a onda encantada da tormenta. Então teremos esse selo também, esse oráculo para a gente abrir no vídeo de hoje.
Então vamos lá, reunindo informações. Estamos na lua magnética, 28 dias nesse tom magnético que tem como ação atrair o poder de unificar para chegarmos à essência do propósito. E aí, lembrando essa questão do propósito, gente, nosso propósito ele já está em nós. No momento em que nós encarnamos com um propósito. A questão é que toda essa história, todos esses véus que foram lançados sobre o nosso ego, acabam por esconder, por velar o nosso propósito. Então, para a gente encontrar esse propósito, a gente precisa começar a tirar esses véus. Dessa maneira, se livrar de crenças limitantes e de valores para poder tirar esse dique da frente e deixar as águas fluírem. Então, estamos aí, 28 dias com esse propósito vibrando, pulsando dentro de nós. Vamos juntar, então, o propósito da lua magnética com a lua autoexistente que está regendo todo esse ano? Aí fica assim, olha, a ação do propósito é atrair e a ação da lua autoexistente é purificar. Então, como ação, nossa atitude é atrair o ato de purificar. O poder é de unificar a água universal. O que é unificar a água universal? É ser um com a água universal. É não enxergar a água universal, as águas universais, o fluxo como algo que eu tenho que alcançar. Não, eu sou o fluxo. As águas universais estão correndo ininterruptamente. Está aí a essência que não nos deixa mentir. A essência é o fluxo e o propósito é fluir. E nós estamos então com a lua crescente no Sol em Leão, que está crescendo também em nós essa vibração do Sol do Leão, que é o ego. É esse poder que eu falei da adolescência, essa vontade de brilhar, essa vontade de exercer o eu posso, né? E aí, se o meu ego estiver dirigido só pelos valores lá de fora, eu vou querer atender essas demandas lá fora. Mas, se eu começar a olhar para dentro e investigar meus recursos, meus talentos e meus dons, o poder do ego é esse de ser veículo da expressão do verdadeiro ser. Muito bem. Estamos também transitando no Castelo Branco, esse castelo do norte, o castelo do norte do cruzar. Ele é a corte da morte, ele fala do processo de transformação. Então, nessa vibe de atrair a purificação para ter o poder das águas universais e alcançar o propósito do fluxo, do fluir, nós temos também o apoio desse castelo, que é o castelo do processo da transformação. Esse castelo, é bom lembrar, ele começou com a onda encantada do caminhante do céu. Lembra? Nós estivemos aqui transitando nessa onda encantada, explorando espaços internos para que a gente pudesse encontrar nossos recursos internos e abrindo caminhos, abrindo espaços internos. Logo depois veio a onda encantada do enlaçador de mundos, que estamos transitando ainda. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a gente já está na onda encantada do enlaçador de mundos, que é a onda encantada também que começa esse novo anel da lua autoexistente. Então ele também vai dar o tom de todo esse anel. E ele fala de transformação do poder da morte, que na verdade não mostra nenhum fim, ao contrário, mostra que existem ciclos e para esses ciclos acontecerem, um ciclo precisa terminar para que outro se inicie. Então, o enlaçador de mundo, essa onda encantada, fala dos ciclos e das oportunidades que essas mudanças de ciclos abrem. E traz também o conceito do igualar. E o que seria esse igualar dentro desse contexto que a gente está aqui falando e entendendo e conhecendo? Estamos falando do ego. Estamos falando de o quanto o nosso ego, de maneira geral, até hoje,
foi construído com informações vindas de fora para dentro, de verdades que foram vendidas para nós como valores. Então, esse momento de transformação, de purificação das águas universais, de terminar ciclos e começar outros, tem também a função de igualar um pouco esse jogo, para que esse ego comece agora a servir o ser interior, para que esse ego seja veículo da autorrealização, da realização do nosso sonho pessoal. A questão é que às vezes a gente ficou tão distante da prática de sonhar que às vezes nem consegue mais entrar em contato com o sonho, né? Às vezes, ou pior, nem acredita mais no sonho. Por isso que o Sincronário da Paz tem também o apelido de encantamento do sonho. Porque quando a gente sonha, a gente usa a nossa imaginação. A nossa imaginação é do elemento fogo, e o fogo é espírito, o espírito que nos vivifica. Então, sonhar é uma atividade vital para o nosso espírito. E aí, assim que terminar essa onda encantada, vai começar a onda encantada da tormenta no dia exatamente que cai a lua crescente do Sol em Leão. Muito bem, esses 28 dias, deixa eu sair da frente que eu fico falando aqui na frente e quero mostrar isso tudo para vocês. Nesses 28 dias da lua magnética, que é a primeira lua das 13 luas que a lua vai, as voltas que a lua vai dar em torno da Terra, enquanto a gente tem esse giro todo da Terra em torno do Sol. Nós temos, então, esses 28 dias divididos em 4 semanas, que são sempre assim. Cada semana tem uma cor, porque cada semana tem uma vibração e um significado. E nós estamos exatamente na segunda semana, semana branca. Então temos mais uma informação, mais uma dica cósmica para esse nosso momento. A semana branca traz a seguinte dica: a humildade refina a meditação. Então, se a gente teve um start na semana vermelha, inicia a visão, iniciamos o assunto do Sol em Leão, do ego, da lua magnética, da purificação. Na segunda semana, a gente tem essa dica: a humildade refina a meditação. Na minha interpretação, essa humildade se refere justamente a esse ego ser humilde o suficiente para dar um tempo dessas crenças, dessas informações que vêm de fora e se permitir fechar os olhos, sentar e olhar para dentro e praticar a meditação. Mesmo que, ao iniciar a meditação ou começar essa prática, não encontre nada, não veja nada, não ouça nada, encontre um vazio, ou que encontre a tagarelice de sua mente sem parar, ou uma agitação emocional, mas que mantenha a humildade no sentido de não querer controlar isso tudo e se manter observando todo esse movimento do seu ego que está aí superativado e acalmar, sentar para poder sentir a sua vibração interna, o seu eu interior. Então, eu acho que essa semana branca está trazendo essa dica para a gente justamente quando a lua começa a crescer com a luz do Sol de Leão, que aciona essa sensação, esse desejo de poder desse ego, da nossa individualidade, né, da minha singularidade. Então, juntando tudo, o que nós temos? A lua com a sua ação de purificar o poder da água universal para chegar à essência do fluxo, a lua magnética que atrai e unifica o propósito, e o início da onda encantada da tormenta, justamente na lua crescente do Sol em Leão. O que a tormenta traz? A tormenta traz a ação de catalisar o poder de autogeração para alcançar a essência da energia. Então, a tormenta, eu entendo a tormenta
como ação de pura magia. E não uma magia feita, sei lá, uma magia fantasiosa, mas a magia da própria existência humana. Porque o que é a magia? A magia é você justamente usar da sua própria energia, a energia pura, a energia do espírito, da imaginação, da ideia, e autogerar, catalisar o processo de pegar essa ideia e gerar uma manifestação. Os inventores são grandes magos. Eles têm uma ideia, insistem na ideia, estudam a ideia, desenvolvem a ideia até manifestar a ideia. Essa é a magia que eu estou falando. E isso é inerente a cada um de nós, a todos nós. Por isso é que é grave quando a gente abandona a nossa capacidade imaginativa, criativa, a capacidade de sonhar. Porque a gente não está usando do nosso poder de criar, de manifestar. E acaba ficando viciado numa autogeração de águas que são sempre as mesmas, de crenças que vêm de fora, de crenças que não movem e não acionam a nossa singularidade. Então, a tormenta tem esse processo, catalisar a energia para a autogeração, que é um poder muito grande de manifestação, se usado para manifestar o nosso ser a partir da nossa singularidade. Então, além de começar essa onda encantada, essa tormenta o selo da tormenta que vai influenciar os próximos 13 dias, a partir da lua crescente do Sol em Leão, ele é também o dia, né? É o selo do dia. Então, é 2 vezes que a gente vai ter essa influência da tormenta. Então, vamos dar uma olhadinha rapidinha nesse selo da tormenta. Muito bem, o seu mantra é: unifico com o fim de catalisar, atraindo a energia. Então, você vê que o poder de foco, né, do selo da tormenta é o poder de catalisar, de começar o processo, de colocar em movimento, atraindo o quê? A energia, sua própria energia, para selar a matriz da autogeração, para justificar a matriz da autogeração. E a matriz, veja, da onde começa a autogeração, com o tom magnético do propósito. Qual é o propósito mesmo que nós estamos vivendo nessa lua magnética e nesse ano de lua autoexistente? O propósito de atrair a ação de purificar para ter o poder das águas universais e alcançar a essência do fluxo. Então, a tormenta nesse momento pode estar na função dessa lua autoexistente. Muito bem, quem temos aí no selo da tormenta? A gente tem como selo amigo, análogo, ajudante, apoiador, esse selo amarelinho, que é o Sol. E o que é o Sol? Não é o Sol que está regendo o Leão, o signo de Leão, a constelação de Leão? Então, o Sol é luz, é iluminação. E aí, pode estar falando nesse momento, pode estar ajudando exatamente essa luz do brilho pessoal, do ego, do eu posso, mas principalmente daquele eu posso na nossa adolescência, quando a gente pode, porque a gente está reconhecendo a nossa singularidade, a nossa individualidade, e a gente quer exercer essa singularidade. Não o eu posso contaminado por todas essas crenças e valores que vêm de fora. Então, esse eu posso, ele auxilia o processo da tormenta. Como selo oculto, a gente tem esse selo branquinho aqui, que é o selo do vento. O vento, para mim, fala de respiração, de alento e do espírito. Então, o poder oculto da tormenta e dessa onda encantada, que vai levar 13 dias, na minha interpretação, se refere exatamente ao poder da meditação. A gente dá atenção para a nossa respiração, para o alento do nosso espírito, a gente fechar os olhos para lá fora e pegar esse ego que vai estar superativado e colocar ele quietinho, observando o nosso ser interior, ouvindo o nosso silêncio e começando a abrir canal com a voz da nossa consciência.
para que a gente possa conversar mais com a nossa consciência, para que a gente possa usar com mais segurança a nossa intuição. O mundo lá fora está caindo aos pedaços, está ruindo, e nunca foi tão propício, os campos não tiveram tão abertos para que agora a gente se autorrealize, a gente realize o nosso sonho, a nossa singularidade, a nossa arte, tão necessária para a sustentabilidade do planeta, pois cada um de nós temos uma função única nesse planeta. Assim como na natureza, tudo tem uma função e tudo se liga e tudo se transforma, nós também. Então, ouvir essa voz da consciência, esse ser interior, é encontrar o nosso propósito e ter força para se autorrealizar com o empoderamento desse ego, mas com os conteúdos de dentro para fora, e não o contrário. Muito bem, é o seu próprio poder duplicado, né? Um tom magnético é sempre ele mesmo, então é a tormenta elevada ao quadrado. E o desafio, olha que interessante, o desafio do selo da tormenta é justamente a Lua. Então, quando o processo de catalisar a energia para a autogeração da tormenta se dá, o desafio é usar este processo para purificar as águas universais e seguir o fluxo emocional. Deixar as emoções fluírem de forma constante para que a gente esteja sempre atualizada na nossa capacidade de amar incondicionalmente. Então, haja condição para a gente se livrar, né? E aí nós temos o auxílio luxuoso do tarô, que vai nos mostrar exatamente como é que funciona essa questão do fluxo das águas universais e da tormenta com a autogeração. E isso é muito interessante e muito revelador. Por quê? Porque lembra que eu falei que o nosso ego ele acaba sendo construído com valores e culturas que vêm de fora para dentro, porque nós somos acionados na nossa emoção. E aí a nossa emoção acaba levando a nossa atenção para crenças e verdades impostas de fora para dentro. Então, quando a gente quiser chegar no ato, atrair a purificação das nossas águas universais, da nossa emoção, o que a gente vai encontrar, na verdade, é um muro de crenças. Porque as emoções atraídas ao longo da nossa vida geraram crenças. Então, por isso que a torre do tarô, ela aparece sob um mar. Porque foi exatamente fundamentado nas águas emocionais que nós criamos crenças, querendo ser amados, querendo obter reconhecimento, né? Querendo fazer a coisa certa, que disseram para a gente que era certo, a gente acaba construindo essas torres. Mas como é que essas torres se constroem e como é que a gente pode dar fluidez às águas universais se as nossas águas estão tão pantanosas como representada nessa lua? E aí a gente vai entender isso aqui no tabuleiro. Olha só que legal. A gente tem aqui no tabuleiro a organização completa de todos os arquétipos que formam a nossa psique. E a gente tem a torre aqui, olha, nesse terceiro septenário. Septenário é o nome que se dá a essa fileira de 7 cartas. O terceiro septenário, ele representa os arquétipos ligados ao nosso comportamento, às nossas atitudes. Então você veja que esse septenário começa justamente com o diabo. Porque ele vem logo depois que a gente encontrou a nossa individualidade, que a gente se formou, que a gente ganhou um canudo e foi à luta para encontrar um lugar ao sol. Então é esse momento que a gente sai batalhando, que a gente sai trabalhando pra caramba, que a gente sai abrindo frente, que a gente sai empreendendo, porque a gente quer conquistar um lugar ao sol, a gente quer ter sucesso, seja lá o que for que a gente acredite que é sucesso. E é isso representado pelo arcano do diabo. E aí, passa um tempo, a gente olha para a nossa vida em volta e fala assim, gente, mas é isso? E agora, né? Será que eu vou ter que sustentar até morrer esse lugar
de super-herói, de super-heroína, de super-mãe, de super-trabalhador, de super-macho, de super isso, de super tudo. E aí você olha em volta e fala, começa a sentir a opressão desse lugar conquistado. Mas isso é muito bom, porque esta torre, ela só passa a ser vista a partir desse insight, desse olhar. Tem gente que está na torre e não consegue enxergar que está na torre. Está achando que a torre é tudo que tem. Aquelas pessoas que foram totalmente construídas, construíram seus valores de fora para dentro e estão super distantes do seu eu, da sua singularidade, elas hoje estão desesperadas para conservar todos esses valores. Porque se você destruir, por exemplo, a ideia de família do comercial de margarina, que é papai, mamãe, filhinho e filhinha, não sobra nada para ela. Pois ela se construiu totalmente direcionada por esse valor. Então é por isso que ela luta desesperadamente para que isso não caia. Por isso não vai sobrar nada dela, vai virar um castelo de areia que vai se desfazer na praia. Percebe? Então enxergar a torre, você está nesse momento incomodada, buscando o seu propósito, assistindo esse canal, é a luz entrando neste lugar da torre e da sua construção pessoal, que por vários motivos foi velando a sua arte, o seu verdadeiro ser, os seus dons, aquilo que vai te autorrealizar, aquilo que vai te trazer realmente plenitude, abundância e prosperidade. Olha que bom que você enxerga essa torre, que bom que você está procurando o seu propósito. Então, a gente olha também como que se constrói essas torres. A gente vê aqui em cima, olha, a gente tem aqui o arcano da papisa, neste septenário, que é o septenário relativo à nossa mente. E o arcano da papisa, ele representa os nossos registros acásticos, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, toda a nossa história que nós esquecemos quando encarnamos. Porém, podemos acessar através da nossa intuição. Logo abaixo da papisa, a gente tem o eremita. O eremita está no segundo septenário, que representa o nosso corpo emocional, a nossa dimensão emocional. E veja o que o eremita mostra para a gente. O eremita, ele é um mestre, ele tem a sabedoria, mas ele está todo encoberto. Você não consegue nem dizer se é homem ou se é mulher que está ali. Qual é a história que o eremita traz para a gente? Né, o contexto que ele traz, daquela pessoa que larga tudo, sobe a montanha para encontrar o que é realmente de valor para ele, os seus verdadeiros valores. E é por isso que ele tem a luzinha, a foice para fazer as transformações necessárias e a águia que traz essa visão. Mas, enquanto arquétipo da nossa psique, ele está lá, todo encoberto. O arquétipo é do eremita, dizendo, olha, existe uma sabedoria aí na sua dimensão emocional, mas é preciso se dedicar a descobrir. Qual é a dedicação? É o isolamento de todos os valores lá de fora, dos bares, dos amigos da sociedade, para poder encontrar valores singulares a você. E esses 2 anos de isolamento fizeram mais ou menos isso com a gente, para quem soube aproveitar. É por isso que eu considero esse 3º ano agora, um ano assim de fechamento, sabe? Esse encontro com os seus valores agora é o que pode fortalecer a gente a fazer a queda dessa torre, porque justamente, olha, a intuição da papisa, a sabedoria da papisa, com a sabedoria e o conhecimento do eremita, que pode ajudar a desfazer, fazer cair essa torre sem grandes traumas, né? Então é um acesso à sua sabedoria, às suas águas internas, o uso da intuição, né? A meditação, tudo isso ajuda
nesse ternário, papisa, eremita e torre. São os nossos recursos para dar conta da queda dessa torre, da queda desses tabus. Porque sem quebrar crenças, sem quebrar valores que foram superpostos, a gente não consegue acessar essa emoção. Elas estão defendidas, elas são como um muro, as crenças formam um muro. Você vê que quando você encontra uma pessoa muito aguerrida numa crença e você fala para ela que ela pode sentir diferente, ela não quer assunto, ela não quer papo, porque aquilo ali defende da emoção que pode estar por trás daquela crença. Então ela defende com unhas e dentes. Muito bem, na sequência da torre, o que a gente encontra? Quando a gente consegue finalmente quebrar esses tabus, essas verdades, né, dessa torre, a gente volta a sonhar. Fala, então, que é o que nós todos aqui que estamos querendo encontrar um propósito, ter mais segurança do que é que eu vou empreender na minha vida agora, o que é que eu vou fazer da minha vida agora, a gente vai para esse lugar, a gente começa a sonhar, e a gente começa a experimentar, a gente começa, será que eu vou cantar? Será que eu vou dançar? Será que eu vou fazer macramê? Será que eu vou tricotar? Será que eu vou, sei lá, casar de novo? Será que eu vou mudar de país? Será que eu vou mudar de casa? Né? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou encontrar um outro conceito de prosperidade que não seja tão ligado ao dinheiro? Enfim, ficamos lá sonhando. E quando a gente encontra uma leveza, numa ideia, num sonho, aí a gente encontra o que no caminho? Não outra coisa, senão o nosso arquétipo da lua. E aí o que a lua representa? A lua representa todos aqueles medos, aquelas experiências emocionais que ficaram guardadas ali no sótão, trazendo aquelas dúvidas. Será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Ai, meu Deus, mas começar tudo de novo? Agora eu já sou formada, eu já tenho diploma, eu já sou pós-graduado, já sou pós-doc, ou então eu já construí uma carreira, eu já tenho aqui, né, a minha zona de conforto, aquela história, tá ruim, mas eu conheço melhor do que o bom que eu desconheço. Né? Vêm todos esses questionamentos, e isso os questionamentos que podem ser feitos de forma consciente, ainda tem aqueles inconscientes. Mas o que é que configura essa lua? Olha lá, configura o imperador, a força e o louco. Ou seja, quando a gente mergulha fundo no significado das nossas emoções, quando a gente não teme mudar, abrir mão de crenças e valores para ouvir, para buscar essa emoção, o que gerou esse meu mal-estar, né? Por exemplo, está num relacionamento, o relacionamento não está legal, já deu, já era e tal. E aí você, né, olha e vê assim, mas agora, o que eu vou fazer, a lua? Mas agora, já está tarde, vou separar, vou isso, aquilo, o que eu faço? Por que eu fiz isso? Então fica se acusando do passado e tal. Deixa fluir, atualiza, né? Aceita a fórmula para a gente passar por essa torre, por essa lua, de uma forma não traumática, é com muito amor para si mesmo. Você errou, acolha-se. Você fez uma escolha que hoje perdoa essa escolha. Isso não significa que você deva continuar no lugar que você está, ao contrário. Quando você se perdoa, quando você aceita, quando você muda o pensamento, você abre caminhos. Quer ver? Hoje mesmo eu vivi uma experiência dessa. Eu estava pensando na possibilidade de fazer um workshop espiritual, enfim, de uma vivência espiritual, e ia ser assim, sabe? Era muito caro, era muito distante, era muita hospedagem, muita comida, muito dólar que precisava, muito tudo, né? E aí eu olhei para aquilo e falei assim, puxa vida, eu devia ter me preparado antes, eu devia ter, afinal de contas, eu não estou agora dedicada a esse meu resgate da minha sabedoria, do meu conhecimento espiritual, eu devia ter me preparado, eu devia ter... Na hora que eu estava pensando isso tudo,
a vozinha da consciência que vem se fortalecendo e principalmente trazendo um amor incondicional, falou: aceita, você está na condição e no lugar exato que você deve estar no seu aqui e agora. Se você agora não tem condições ou seria extremamente trabalhoso, extenuante fazer esse workshop, então não é o seu momento, não é o seu lugar. Então, tudo bem. Gente, eu tive esse pensamento hoje caminhando. O meu corpo que estava assim, fez assim, ó. Eu caminhei de uma forma muito mais leve. Percebe? Consciência, vozinha interna, amor, autoestima. Eu tenho um amigo que fala assim: eu tô na merda, não tô andando direito, não tenho dinheiro para nada, não saio daqui, não sei o que sei lá. Amor, você tá onde você deve estar. O seu corpinho não tá andando direito porque ele já te serviu muito, né? Acolha, né? Você está numa condição assim assado, mas está vivendo, está tendo assistência. Uau! Né? Acolha, perceba o poder do aqui e agora. Tem uma centelha divina aí dentro. Tem algo ainda pulsando aí dentro para se manifestar. E não precisa ser nada glamuroso. Pode ser entende? Então é isso, é esse amor. E por falar em amor, agora a gente já está terminando, vou terminar aqui meu vídeo que ficou longuíssimo, mas muito importante, falando justamente desse resgate do amor incondicional, que vem também com o resgate da figura e de tudo que essa figura representa, que é Maria Madalena, a história de Maria Madalena, o que ela representa, o que ela representou e o que ela ensina para a gente hoje, né, quando a gente vai resgatar essa história, assim como Jesus Cristo nos ensinou tanto com a sua história e com a sua vida. Então, reforço o convite para que dia 18, dia de Humano Magnético, às 18 horas, você esteja aqui com a gente nessa live onde eu vou entrevistar uma doçura de mulher que ancora muito bem, traz muito bem essa energia e essa história de Maria Madalena, tá bem? Então, muito carinho com o seu ego, acolha, porque geralmente aquelas pessoas que realmente têm o ego como obstáculo não estão aqui para ouvir isso. Então, se você está ouvindo isso, acolha seu ego, dê muito carinho a ele, fecha os olhinhos, olha para dentro, vamos continuar meditando para a gente continuar, aprimorando a voz da consciência, até que a voz da consciência se torne a nossa própria voz, até que a gente transforme o ego e o nosso eu superior numa coisa só, numa unificação. E aí o meu ego será a expressão límpida, clara, fluida, purificada do meu verdadeiro ser. Topa? Show! Então, gratidão. Namastê. Em Lakesh. Eu sou um outro você. Até a próxima, até a meditação da lua crescente do Sol em Leão.